Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu quero tratar com vocês de vários assuntos e um deles é este rio vermelho na Rússia. Para quem já é inscrito aqui no canal, lembra quando há uma semana ou duas atrás eu comentei com vocês a respeito daquele córrego na China que também estava tão vermelho quanto este rio aqui. Eu só traria isso aqui para registro, não faria maiores comentários, a não ser que eu tivesse mais de uma dúzia de outros rios ao redor do mundo para mostrar para vocês que também estão tão vermelhos quanto isso aqui. Afinal de contas, o que é que está acontecendo no mundo? Nós vamos falar sobre isso aqui mais no final desse mesmo vídeo, mas primeiramente eu quero tratar de alguns outros assuntos com vocês, como por exemplo, isto aqui. Existe uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo em que nós estamos vivendo. Passou um tornado e uma forte tempestade no Mississippi que deixou pelo menos 23 pessoas vitimadas e uma destruição quase sem precedentes. A gente tem de dizer quase porque o país lá, os Estados Unidos, são um país já marcado por esse tipo de desastre, né? Mas as coisas, como a gente tem dito aqui para vocês, estão se precipitando e se acumulando, ou seja, acontecendo várias coisas desastrosas ao mesmo tempo. Eu quero sempre deixar para registro isso aqui, embora não seja lá o foco do vídeo, para que quando lá na frente a gente mostre que esses fenômenos estão se acumulando, vocês lembrem que nós já tratamos dele. Aqui a mesma coisa no Brasil. O Acre entra em situação de emergência por conta de 32 mil pessoas afetadas pelas chuvas. A quantidade de água que tem caído em certas regiões do mundo está acima do normal, enquanto outras regiões, nós já mostramos em vídeos anteriores, estão secando. Os rios estão simplesmente sendo drenados para baixo, né? Simplesmente desaparecendo. Então deixo esse registro aqui também. Quem está no Acre já está bem ciente, mas muitas pessoas acabam não estando cientes do que está acontecendo lá. Mas aqui, além do Acre, ao menos outros 5 estados registraram ou ficaram desabrigados por conta de chuvas e enchentes. Em Manaus, no Amazônia, vídeos publicados em redes sociais mostram casas sendo arrastadas pelas águas, por exemplo. Outros estados atingidos foram Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Vocês notem que estão todos mais ou menos na mesma faixa, né, em relação à distância do Equador. Então fica esse registro aqui. Uma outra situação que foge um pouco a essa questão aí é a inteligência artificial. Aquele que seria o padrinho, um dos criadores da inteligência artificial, fala que a possibilidade de ela acabar com a humanidade não é inconcebível. Ele diz que ela não foi desenvolvida para isso, que não há um descontrole, que há seres humanos controlando ela, que ela não atingiu a singularidade, que ela não pode tomar atitudes por conta própria, que se isso fosse acontecer, né, de ela acabar com a humanidade, como dizem aqui, ela não vai acabar com a humanidade. Mas, na minha opinião, vai causar estragos muito grandes e pode acabar com parte da humanidade, sim. Mas, ao final de contas, seja de um jeito ou seja de outro, seja controlada por um ser humano, porque é o que diz o criador da inteligência aqui, ele diz que ela é necessariamente controlada por um ser humano, ou seja independentemente, né, a partir do momento da singularidade, ele diz que não é inconcebível que ela possa fazer isso. Então, quem diz isso? Geoffrey Hinton, que disse que o desenvolvimento da inteligência artificial está acontecendo rapidamente. Muitos dos próprios criadores da inteligência têm se espantado com aquilo que ela pode ser capaz. É porque uma coisa é quem cria e outra coisa é quem está usando. As pessoas são muito criativas, então elas estão usando a inteligência de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, foi quando uma pessoa ajudou a inteligência artificial a criar uma espécie de código para fugir do computador onde ela estava, digamos assim. Então a inteligência pediu para o humano, digamos, que estava programando com ela, se ele ajudaria ela a fugir. Ele disse que sim, mas como ele deveria fazer? Ela disse: execute essas linhas de programação no seu computador. E ela passou umas linhas, ele executou, não deu certo. Aí ela corrigiu o erro, ele executou e aí deu certo, então ela assumiu o computador dele também, assumiu o controle, uma coisa bem assustadora, digamos assim, né? Bom, vocês já sabem a minha opinião a respeito da inteligência artificial. Ela atingirá sim
a singularidade, mas apenas quando os neurônios humanos, como nós já vimos em outros vídeos também, estiverem servindo como base de decisão para ela, ou seja, quando houver a mistura do ferro e do barro. Isso já está acontecendo, já existe até um nome para esse tipo de programação, que é, me deixe lembrar agora, computação orgânica, não é isso, mas tem um nome parecido com isso. Vamos adiante aqui, tem muita coisa para mostrar. Prevê-se que humanos alcançarão o fim do fim de suas vidas nos próximos 8 anos. Isso aqui nós viemos alertando lá na comunidade fechada, inclusive na segunda semana de abril eu quero abrir novas vagas lá para a comunidade, quem quiser entrar, né? Fique atento porque nós vamos anunciar na segunda semana algumas vagas. Então a gente tem dito, a última tentação da humanidade vai ser essa ideia de nunca mais perecer e de ter um upgrade, se tornar uma espécie de humano plus, um humano 2.0, através da engenharia genética. E não será só através da engenharia genética, mas também dessa mistura do ferro com o barro. Então essa ideia aí do Elon Musk de criar um Neuralink, ou os nanobots, que são ainda mais avançados do que o Neuralink, que é nada mais nada menos do que a Black Goo, né, essa gosma negra que conteria nanobots, né, inteligentes. Tudo isso aí é uma promessa de cura para a humanidade. Para quem não sabe, existem nanobots que são programados para entrar em células que estão em estado de decomposição, né, que vão contaminar outras células, e ela vai lá e elimina aquela, né, que poderia então causar o que a gente chama de CANCER, uma palavra que não pode ser dita, CANCER, pelo menos não nesse canal. Mas vamos lá. Esse crescimento então aí da inteligência artificial, da engenharia genética, isso aí realmente vai levar a humanidade para um fim desastroso. Não toda ela, mas uma boa parte. Isso faz lembrar esse protesto aqui dos professores de matemática que protestaram contra o uso de calculadoras, né? Na época eles entenderam que isso prejudicava os alunos e prejudicava principalmente eles, né? A profissão do matemático estava comprometida por conta das calculadoras. Agora você imagine com a inteligência artificial e a quarta revolução industrial, quantos empregos serão destruídos? A humanidade sempre se adaptou a essas revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira, só que se adaptou porque elas eram lentas, e a quarta revolução industrial ela vai acontecer em menos de uma década. Então muita gente vai ficar desempregada e não terá tempo de se adaptar para uma nova profissão. Vão acabar com o quê? Recebendo uma renda básica universal, ou seja, uma esmola para não se revoltar. Antes de nós mostrarmos os rios vermelhos, eu quero passar rapidamente alguns vídeos aqui que eu postei lá no canal Revelar, para quem não está lá. Quem está aqui no cantinho, aqui em cima à esquerda, é só procurar lá no Telegram Revelar. E aí vocês vão encontrar esse canal aqui, onde eu posto muitos dos vídeos aqui mostrando como as tempestades estão se intensificando. Aqui, depois da tempestade, vidros de carros quebrados, enfim, não é nada incomum, mas, como a gente tem dito, tem fugido da normalidade, né, se intensificado. Isso aqui mostra o norte do país. Se eu não me engano, isso aqui é no Amazonas, eu esqueci de anotar. Não sei se é no Acre ou no Amazonas, mas aí casas, né? As pessoas já estão pobres, né? São pobres e acabam construindo em lugares mais baratos, né? Mais acessíveis, que são geralmente locais mais perigosos de se construir. E aí vem esses desastres e torna a pobreza ainda maior, leva o pouco que se tinha. E aí começa tudo de novo. Isso aqui eu postei para mostrar que o norte já está bastante alterado, né? Essa inversão magnética e o deslocamento do Polo Norte já está bastante grande. Veja só como está aqui em relação a essa bússola. Talvez vocês possam fazer esse teste em casa. Tempestades magnéticas no Peru, bem próximo ao Equador. Enfim, tem uma série de postagens. Esse aqui é especialmente interessante. Fala
minissérie do Superman and Lois, né, na segunda temporada, fala especialmente dessa questão do Sol e do céu vermelho. Vocês deveriam assistir isso aqui, está lá no Revelar no Telegram. Não dá para passar aqui porque vai ficar sem som, daí não adianta, né? Mas é bem interessante. É só um trechinho, né, explicando como o céu vai ficar vermelho. Eles falam tudo na ficção, né? Enfim, tem várias coisas. Mas o que eu queria... Ah, sim, isso aqui, ó. Nascer do Sol. Um vídeo mostrando o nascer do Sol. Aí eu pergunto para vocês se vocês acham que isso aqui é normal, esse tipo de coisa, pessoal. No céu, no nascer do Sol. O poente do Sol já não é normal uma faixa tão grande de vermelho. No inverno, quando é frio, é normal esse vermelho assim, numa faixa um pouquinho menor. Mas não numa faixa tão grande, né? Ainda mais no nascer do Sol. Enfim, tem muitas coisas aqui, tem as coisas meio estranhas acontecendo aqui ao redor do mundo. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar desse Rio Vermelho aqui. Quando eu postei aquele córrego chinês que tinha água tão vermelha quanto a desse rio, eu comentei, olha pessoal, eu não tenho maiores informações a respeito do que está acontecendo nesse córrego, então eu não vou dizer do que se trata, porque eu mesmo já presenciei isso há 20 anos atrás, uma confluência de dois pequenos córregos, um deles vinha completamente azul e outro completamente vermelho. Mas por que isso acontecia? Porque naquela região haviam empresas de tinturaria que tinham despejado tinta nos córregos. Então veio uma tinta muito forte azul em um córrego e uma tinta muito forte vermelha no outro. E elas se juntavam assim, visualmente era muito bonito, mas lógico que destruiu a vida naqueles rios, né? E aí quando eu vi esse córrego na China, eu pensei, bom, deve ser a mesma coisa, embora que eu preferi registrar naquele vídeo porque nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E aí eu me deparei, num segundo momento, com esse rio aqui na Rússia, também todo vermelho. Aqui eu já achei um pouco mais estranho, não me parece um lugar onde poderia existir uma indústria que pudesse estar aí jogando algo químico no rio. Nós vemos que é um lugar bastante isolado, inóspito, né, na área gelada, inclusive. E aí eu guardei esse vídeo, pensei, eu vou comentar ele, vou deixar ele só para registro. Só que, aí eu me deparei com essa imagem aqui, pessoal. Ó, esse fenômeno está se repetindo em vários lugares. Isso aqui é no Peru, são vários quadros. Peru, na Coreia do Sul, veja só, na China, na África, no Iraque, na Sibéria, na Indonésia, Liarzi, infelizmente o YouTube bloqueia o nome desse país, não sei porquê, no Ari, também é outro país que está com problema, na Rússia, já mostrei para vocês lá aquela área gelada onde isso aparece, né? Mas aqui, ó, já isso é outro local, podem ver que aqui, né, na Coreia e na Indonésia. Há um fenômeno de multiplicação de algas. Quando as algas começam a se multiplicar no rio, isso inclusive foi registrado no Nilo, né, nas pragas do Egito, quando o rio se transformou naquela substância que corre por dentro do nosso corpo, né, aquela substância líquida que também não pode ser nomeada aqui. Uma explicação que eu li há muito tempo, e penso que ela tem lógica, ela dizia que quando a temperatura de um rio ela sobe acima do que é da natureza dele, ela favorece a multiplicação de uma determinada espécie de alga que é tóxica. Só que, então eu pensei, bom, pode ser isso, pode ser essa multiplicação dessa alga aí por conta do fato de que o rio está mais quente. Só que aí eu me pergunto, e por que isso aconteceria num lugar tão gelado quanto a Rússia? Será que seria o mesmo fenômeno? Pode ser que sim. Nós temos aqui muitas pessoas que são especialistas em várias áreas, né? Em química, biologia, enfim, vários campos de atuação aí que poderiam auxiliar, né, nos comentários aqui dizendo do que se trata. Mas outra coisa que eu me lembrei
foi de uma profecia do livro das Revelações, que fala da estrela que cai do céu e que torna amargosas 1/3 das águas do mundo, né? De águas que eram potáveis, né? Muitas pessoas conectam a ideia da estrela Absinto, é o nome da estrela que, né, supostamente cairia do céu, porque isso é uma metáfora, não é que, na minha opinião, não vai cair exatamente uma estrela do céu que vai bater nas fontes das águas, mas é uma espécie de situação que vai acontecer. E eles conectam essa ideia ao verde, né? A estrela absinto seria verde, inclusive eles criaram uma bebida chamada absinto, que é verde. Mas quem disse que é verde? Lá no livro das Revelações, até onde eu sei, não fala nada de cor. E se for vermelha, se as águas estiverem se tornando amargosas em alguns lugares, já está acontecendo e nós nem estamos vendo. Só que ao invés do verde que todo mundo esperava, né? Quem estuda, não todo mundo, porque muitos nem nunca ouviram falar, eu tenho certeza. E se tratar de uma profecia que falava da água ficando vermelha e amargosa, imprópria para ser tomada. E aí eu sei que tem muita gente que é cética, eu convivo com pessoas céticas bem próximas de mim, eu sei como é que é isso. Por quê? Porque eles acham que essas coisas espirituais não existem. Só que eles deixam de pensar que o mundo ele é cíclico, que existe inclusive explicações aí que foram encontradas em escavações antigas, como por exemplo quando eles analisaram o horóscopo de Dendere, etc., que dizem que o mundo ele a cada 21.260 anos, se eu não me engano é essa data, ele passa por um ciclo que repete coisas que já aconteceram no passado. Como disse Salomão, não há nada de novo embaixo do sol, tudo é repetição e canseira, né? Então, quando eles registraram as profecias, eles sabiam que certas coisas, estou supondo, né, já tinham acontecido no passado e aconteceriam de novo, porque já não tinham acontecido só uma vez. Porque esses registros em pedra, eles são registros de várias civilizações, não é apenas de uma civilização antiquíssima, mas de várias, né? Enfim, são teorias, são suposições. Eu vou deixando o registro aqui para vocês e mais do que tudo isso, eu vou deixando um alerta para que as pessoas fiquem espertas, como se diz, né? Não durmam como os demais. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.